Agora vamos entender como que é feita uma citação indireta. Então, olhando aqui o nosso artigo, né, que estamos utilizando como exemplo, temos os 3 sobrenomes, Lobsolo, Borges e Muniz, assim como já explicamos em outros vídeos, e o ano de publicação, 2013. Indo lá para o trecho que separei para vocês, neste parágrafo aqui, ó, não consta nenhuma citação, portanto, estas informações são dos autores do texto, certo? Lendo essa última frase, as grandes declarações devem ser bem mais formuladas e definidas para não fazer com que os jogos cooperativos, por exemplo, sejam apenas entendidos como ferramentas de controle e ajuste, isto é, como elemento central da dinâmica conservadora. Legal. Para fazer uma citação indireta, o que vocês devem fazer? Vocês devem ler uma frase, um parágrafo, um texto, interpretar as informações e depois escrever o que vocês acabaram de ler, né, a informação que vocês acabaram de se apropriar com as suas próprias palavras. Então, vindo aqui no Word, né, já deixei a nossa colinha aqui dos sobrenomes e do ano de publicação, nós podemos escrever a seguinte frase: os jogos cooperativos não podem ser entendidos como ferramentas de controle, sendo essencial que as definições apresentadas sejam melhor formuladas. Então, observem que a informação é a mesma, porém eu escrevi com as minhas próprias palavras. Se eu deixar desta forma que está, é considerado um plágio indireto. Por quê? Porque eu usei a informação que eu li em outro texto, ou seja, essa informação não é minha. As palavras são minhas, porém a informação não. E se eu não fizer a citação indireta, será considerado plágio indireto. Por isso que é necessário fazer a citação. Como que nós podemos fazer? De duas formas. Com a citação no final da frase ou a citação no começo da frase. Vamos começar pela citação no final da frase. Então vamos lá, apagamos o ponto final, né? E colocamos toda a citação entre parênteses com o sobrenome dos autores em letras maiúsculas. Depois colocamos uma vírgula e indicamos o ano de publicação do artigo. Fechamos o parênteses e colocamos o ponto final. Por que que aqui não precisa colocar a indicação da página, como na citação direta? Porque é possível que eu leia o texto inteiro, um livro inteiro, um artigo científico inteiro e extraia de muitas páginas apenas um parágrafo, apenas algumas frases, tá? Então, por isso que aqui não é necessário indicar a página, ou seja, em citação indireta não se indica a página, legal? Então, aqui nós temos um exemplo de citação indireta no final da frase. Podemos também colocar essa citação no início da frase. E daí precisamos colocar palavras de introdução, como, por exemplo, vou colocar assim, segundo, e daí os autores, né? Lobsolo, Borges e Muniz. O ano de publicação do material entre parênteses e depois a nossa frase. Então, como ficaria? Segundo, Lobsolo, Borges e Muniz, 2013, os jogos cooperativos não podem ser blá, 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 blá. Certo? Então, observem que nós temos dois tipos de possíveis para formatar a citação indireta, no final da frase ou no início da frase.